Boa noite, pessoal que está entrando. Seja muito bem. Ah, a Samara já está aqui. Deixa eu ver se eu a convido. Vamos ver se é assim. Vez. Boa noite, Gabriel, Ellen. Já fiz o convite aqui para a nossa convidada, Denis, querido, figurinha carimbada. Oi, Joyce, boa noite. Não acredito, deu certo, rapaz. Que maravilha! Deixa eu tirar que meus fones já estão errados aqui. Cara, Samara, que bênção, que é a primeira vez que eu faço uma live com outra pessoa, né, compartilhada, e não tô com a cara travada. E a pessoa consegue me ver e me ouvir. Acredita? É, porque tudo que tinha de acontecer foi antes, tá, amigo? E nunca foi tão rápido também. É, para quem não sabe que tá entrando aí, a Samara foi a culpada de eu começar a fazer live, viu? E ela me convidou para ver se a gente saía da inércia, né? Ver que bora ter coragem, um puxando o outro. Ah, só que não tentei de tudo quanto a gente, apertei um monte de botão, ia pra cima e pra baixo e nada de conseguir convidá-la. E eu, nervoso, né? Rapaz, estou sozinho, vou só mesmo, vai dar certo, com fé em Deus, né? E nos guias, inspirando a gente. E é isso. E hoje finalmente deu certo a gente convidar a Samara para falar aqui conosco, né? Faz tempo que eu não faço live também, acho que mais de mês, o pessoal cobrando também no direct. Mas vamos retomar devagarzinho. A gente está novo projeto, né, Samara? Projeto da Casa do Bem. Então, assim, as energias estão voltadas na construção, né? Trazer com que aquilo que está no plano mental se concretize, né? Se transforme em cimento, em lajota, em areia. E já está virando isso tudo, né? Está conseguindo juntar tudinho e fazer, começar a subir nossa casa maravilhosa aqui na nossa cidade. Samara, boa noite. Seja Bom, bem-vinda. Quem é você, Samara? sou eu. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sei que muitos não conhecem, e tem alguns conhecidos que eu já vi aqui. Eu sou Samara, eu moro em Carnaubal, né? Conheci o Felipe através do Reiki, né? Mas foi onde a gente pôde conversar pessoalmente, essa amizade, né, esse reencontro acontecer. Eu estou no Centro Espírita Allan Kardec, né? E estudando agora também, né? Ingressei os estudos aí com a Casa do Bem, né, para a gente fazer essa abertura desses novos tempos, dessa nova era, né? E entendendo que ser espírita é estudar a doutrina e também agregar todos os conhecimentos que seu coração, né, convida você a fazer. Eu sou de Carnaubal e tenho algumas formações, mas nesse momento eu quero me colocar aqui só como um ser humano, uma buscadora da luz aqui, um aprendiz, para partilhar minhas experiências. É isso aí. Eu tô pelejando para fixar aqui o título, mas não consigo não. Acho que eu perdi essa lição. Estou tentando apertar aqui para ficar, para fixar, mas não tá dando. Será Mas que consegue? enfim, tenta aí. Para quem não sabe, Carnaubal é uma cidade aqui do interior do Ceará, né? Também aqui é cidade vizinha aqui, fica acho que uns 40 quilômetros aqui de casa, né? Aqui de Ubajara. Tudo aqui em cima da serra. Então, assim, é engraçado que a gente se viu muito pouco na vida, né, Samara? Mas, assim, a gente conversa muito enfim, né, WhatsApp, aqui pelo Instagram, e a gente fala muito a questão da espiritualidade, dessa capacidade maior de enxergar o mundo, que não pode ser apequenado dentro do conceito de religiosidade, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem tanta abordagem que pode trabalhar em cima, né? Primeiro você vai ver no dicionário o que é espiritualidade, é relativo a espírito. E o que é espírito, né? A gente pega do grego é sopro, é aspiração, é expirar, é vida, né? O latim também espírito, né? É engraçado de falar espírito brincando, mas da origem é espírito mesmo, né? Espíritos, que vem Nós, espirro também. Tanto que na língua inglesa, o espirro quer dizer, a pessoa diz Deus te abençoe depois que espirra, para o espirro não sair né, a alma não sair pelo espirro da pessoa. Então, a espiritualidade vem nesse aspecto de sopro, de vida. E o curioso é que quando você deixa de respirar, você vira espírito, né? Também tem essa. Na hora que não respira mais. graças a Então, Deus, assim, gente, graças a Deus.
E tem a questão da oposição com a materialidade, né? A gente, espírito e matéria, as duas coisas como se fosse algo contra o outro, né? E na verdade não é, né? E espírito é a nossa essência imortal e matéria é o mundo, é o plano, é a dimensão onde esse espírito vai exercer, vai trabalhar o aprendizado necessário, né? Espíritos teimosos, recalcitrantes. Aí precisa de uma escolinha mais rígida, né? Para desempenhar seu mistério, suas obrigações. Isso. E aí, assim, gente, aí a questão das conversas, né? A gente começou a se conhecer aqui, tá a questão do reiki, fazendo o reiki. Para quem não sabe, o reiki é uma técnica energética, né? Uma prática japonesa, cresceu muito, hoje são inúmeras variedades do reiki. O reiki é um passe, seria, digamos assim, no popular, né? Dentro do espiritismo, para a gente entender. Seria um passe onde a gente não estaria transmitindo a própria energia, o próprio fluido, mas seria uma canalização das energias cósmicas, da energia da força circundante, do fluido cósmico universal, do prana. Então, em tese, seria a pessoa, o praticante, seria um canal. E a gente aprende isso, né? Que é um canal. Que um canal ele não se contamina com a água que passa através dele, com o fluido. Sendo que, enquanto médiums, a gente fatalmente se conecta, né, com a espiritualidade que faz parte dessa egrégora do reiki, como faz parte também da pessoa que a gente está passando energia. Então acaba que troca. Eu não sei se é porque eu sou um reikiano muito incompetente e eu consigo captar a energia das pessoas, até receber um pouquinho delas e transmitir um pouco de mim, ou se de fato o reiki também passa por essa transformação, né, da gente dar um pouco da gente para quem está ali recebendo. Não é isso, Samara? Isso aí. E falando sobre o reiki, Felipe, existem muitas controvérsias e eu até faço esse adendo aqui, porque a gente observa que há uma mistificação muito grande e é um período muito bonito, porque agora, por exemplo, nesse isolamento, essas técnicas e essas possibilidades de cura que são tão especiais, que são presentes, né, para nós humanos, espíritos vivendo essa experiência humana, tá tendo essa possibilidade de se curar e também ser intermédio dessas curas para o outro, né? Eu quero até abrir esse espaço sobre o reiki, porque eu observo, enquanto também estando na casa espírita, que existe um certo preconceito, uma certa falta de conhecimento sobre a questão do reiki, né? O Felipe usou o termo passe, e essa questão de privatizar esses termos, eu brinco até dessa forma, de querer privatizar esses termos faz com que muitos duelos, né, comecem em que o passe não é reiki, o reiki não é passe. E tudo bem, às vezes essas denominações, elas são para que a gente compreenda que é tudo energia chegando, né? E com o mesmo propósito, que é de cura, que é de assistência, que é de renovação. E é exatamente esse o processo que vai possibilitando. E eu falo disso porque eu vejo muitos espíritas, né, colegas espíritas, que sentem esse receio dessas técnicas, né, dessas terapias alternativas, e elas são fundamentais, né? Mas a gente só consegue se abrir para essas possibilidades quando a coisa aperta, né? Que está na casa do sem jeito. Aí você vai e diz, tá bom, deixa eu tentar isso aqui para ver se dá certo. Eu acho bacana falar sobre isso com o Felipe aqui, por quê? Porque nós estamos tendo um grande chamado, né? Um grande convite de se despir um pouco de tantos regulamentos, de tanto engessamento que se construiu dentro não só da doutrina espírita, mas eu acredito que em tudo que tem a ver com religião, onde as pessoas muitas vezes deixam de beber dessas fontes tão iluminadas, porque as religiões, elas têm sim a sua finalidade aqui para nós, né? Aqui, vivendo essa experiência terrena, por questões de preconceito, por detalhes, por nomenclaturas, que quando você vai observar, no fundo, tudo diz a mesma coisa, mas aí a gente começa a tribalizar, né?
não, o meu Deus é esse, é a verdade está comigo. E eu digo a gente porque é natural esse processo, faz parte dessa busca, né? E precisamos também, né, ser carinhosos consigo e respeitar esse processo que a gente vai passando. Porque se eu não respeito esses processos de não aceitar determinadas coisas, eu não vou conseguir respeitar no outro também. Eu acho que estar aqui com o E, Felipe hoje tem, eu acho que a base maior é justamente esse sincretismo que a gente tanto fala, porque eu e Felipe, enquanto médiums, é, a gente conversa e não existe distinção ou não existe essa questão de religião, né? São duas almas irmãs que partilham de experiências. E hoje a gente partilha com vocês aqui. E é uma pois honra. é. E é bom, assim, reiki não é religião, né? E a gente quer trazer uma técnica de cura terapêutica reconhecida pelo SUS para uma casa espírita e não aceita porque não é doutrinário. Então, assim, eu sempre falo que a gente criou esse perfil aqui, médico iniciante, para falar para médios, para falar para sensitivos, independentemente da cor religiosa, né? Até porque a espiritualidade ela é maior do que a religião. É assim, até esse título da nossa live foi uma provocação, né? Que a gente vai filosofar um pouco em cima disso. Combina espiritualidade com religiosidade ou não combina? Ou religião é estanque e a espiritualidade é algo maior? Em regra, quando a gente vai falar de religião, você tem um conjunto de regras, né? Um sistema onde se trabalha hierarquias, tradições, rituais, né? Normas estabelecidas, e aquilo vale de forma inexorável, de forma absoluta, para aquele grupo de adeptos que aceita aquelas normas, né? Que passa pelas iniciações e está adequado naquilo lá. Sendo que a gente observa que o ser humano, a cada era, a cada geração, ele está vindo com uma necessidade diferente, né? De transcender esse aspecto de ter alguém de fora que te diga o que fazer, que te fale, que te comande, que dê assim, não, você vai ser salvo se você fizer o que eu estou mandando, o que eu estou dizendo, ou se você seguir o meu livro ou a minha cartilha. Isso é complicado, né? Porque nós, ao longo, estamos encarnados na Terra. Logo, somos espíritos que ainda precisamos da escola terrena, com seus dogmatismos, com sectarismo, com divisões, e para aprender, para crescer, para evoluir, para transcender. E a gente vê isso mesmo dentro dos meios espiritualistas, se fechar em caixinha, né? Se fechar em dogma. Eu estava vendo aqui mais cedo, lendo o que é o Espiritismo, que é um livro fantástico, né? Allan Kardec escreveu o que é o Espiritismo para as pessoas apressadas, para não estar se repetindo. Então fez um livro menorzinho, na forma de diálogos, para que as pessoas pudessem entender, se visualizando, conversar com cético, com religioso, com cientista, né? Para ver como é que se dava. Ele falou, frisou, que é uma filosofia de base moral, uma ciência de observação. Ele nem falou que era religião o espiritismo, né? Por isso mesmo, por ser uma ciência de observação, por ser uma filosofia com um aspecto moralizante, é que eu posso ser espírita e ser macumbeiro, catimbozeiro, juremeiro, ayahuasqueiro, xamã, e posso ser espírita. Por quê? Porque eu observo o fenômeno, porque eu experimento, porque eu sou médium, o espiritismo me explica os fenômenos que estão acontecendo em volta todas essas sensações, e tá tudo bem, né? Mas assim, as pessoas ainda por conta, mesmo espírita, mesmo espiritualista, com conhecimento de causa, ainda se sente muito confortável dentro da caixinha, né? Dentro da baia, né? Como aquele animal que se sente confortável dentro do espaço confinado, porque ali é a zona de conforto dele, é porque tá seguro. E o espírito vai buscando, né? Assim, o espiritismo mesmo ele é universalista, porque ele alcança os outros planetas, são leis naturais que regem a relação do homem com o meio material e com o plano espiritual. E por que a gente vai fechar, né? Tio Kardec, tão maravilhoso, trouxe a doutrina para a gente expandir nossa consciência, para começar todo um processo de despertar, e a gente vai se fechar, né? Contrariando o que o professor nos ensinou com tanto amor, né, Samara? E, Felipe, essa questão que você fala de como que a gente está no meio espiritualista e essa ideia ainda muito limitada, ela tem também uma causa, né? Ela tem muito a ver com a nossa trajetória enquanto ser espiritual que somos, né? Se a gente for fazer uma viagem, né, na nossa trajetória enquanto humanidade, a gente vai percebendo que o conhecimento teve um período que ele foi tido como uma forma de poder, isso ainda é forte, né?
E a religião, ela caminhou muito com essas manobras de controle, de domínio, né? E isso ficou muito, muito forte. Tudo sempre foi muito ditado como deveria ser, tudo muito engessado. É difícil e é muito interessante que às vezes nós passamos por processos na nossa trajetória de autoconhecimento que vivemos experiências de conflitos em aspectos da vida que a gente pensa que nem imagina e tem a ver com a questão do que a gente entende como religião, né? Eu digo por mim mesma, eu passei muito tempo na minha vida procurando uma religião que se encaixasse aquilo que o meu coração desenhava para mim, né? Então eu procurava, eu ia em um caminho, conhecia e logo eu percebi que tinha algumas coisas que me desconfortavam, eu recuava. E aí nisso eu fui bebendo de muitas fontes, fui caminhando. Toda árvore que tinha eu vou utilizar essas árvores no caminho como as Uhum. religiões. Toda árvore frondosa que tinha frutos, eu parava e quando eu começava a saborear aquele fruto, que eu vi que não tinha algum sabor, alguma acidez, algum tom que não familiarizava com aquilo que meu coração me dizia que eu buscava, eu dava aquela parada e dizia: não, essa não é a minha religião. Essa frase, essa fala de a minha religião era muito presente. E até mesmo dentro da doutrina espírita, nesses estudos, eu ainda sentia necessidade de ver a doutrina como uma religião, porque isso tinha Hum. muito a ver com as minhas crenças, com a minha base nesse aspecto da fé, da, da intimidade com Deus. Eu sentia que eu precisava ter essa religião. E hoje nós estamos vivendo um dos períodos mais incríveis que a gente poderia vivenciar, que é a pandemia. Por quê? Eu retiro nesse momento e eu peço que vocês tentem entender o que eu estou dizendo, a gente separando todo esse cenário com todas essas situações críticas que estão acontecendo, mas um grande convite também aconteceu, onde nós fomos retirados de todos os templos e fomos lançados dentro do maior templo que a própria doutrina vem dizer para nós, e outras religiões também dizem, e outros segmentos religiosos, sejam eles espiritualistas ou não, a gente foi lançado para a nossa base, que é o lar, a nossa escola, a nossa maior escola, a nossa primeira escola, que é a família. E eu observo que esse foi um momento em que todo mundo para e se questiona, assim, o que é realmente, né? Como é que eu vou passar esse período sem frequentar o lugar que eu frequentava? Seja a igreja, seja o centro espírita, seja o centro de umbanda, como que vai ser para mim se eu não consigo mais ir naquela rotina que eu tinha? Como vai ficar a mediunidade? Como que eu vou dar conta? Né? Uhum. Isso impactou. Foi exatamente aí onde ruiu todas essas estruturas que tinha de religião. E aí vem um grande convite de tirar a máscara, essa máscara que as religiões vão convidando a gente a colocar, para a gente só ver aquilo que aquele caminho que a gente está escolhendo naquele momento está mostrando. E aí a gente começa a ver milhões de lives e ouvir pessoas e pessoas falando. E aí todo mundo começa a entender, peraí, então isso, aquele centro espírita que eu nunca tive coragem de frequentar, aquele centro de Umbanda que eu nunca tive coragem de ir, fala de Jesus, fala Exato. Ai, quer dizer que Umbanda é isso? Ai, xamanismo é isso? Ai, o pessoal da Ayahuasca pensa assim, né? e todo É, mundo é começa um, a estar, né? As se não coisas. pode ir para fora, tem que ir para dentro, né? E é isso que é difícil, muitas vezes, ir para dentro. Quando a gente vai falar de mediunidade, Samara, a gente fala do tripé. Toda vez eu bato no negócio do tripé, né? Do desenvolvimento mediúnico. Autoconhecimento, conhecimento e a prática da caridade, prática do bem. Mas quando é para falar de técnica, de incorporação, de Exu, de Pombagira, de evidência, clarividência, viagem astral, a turma pira, né? Quer ver fenômeno, quer efeito físico, materialização, autoconhecimento, né? Deixa para depois, né? Que a gente não quer olhar para dentro da gente, a gente não quer se conhecer. Agora, como é que eu quero ser um médium desenvolvido, um médium educado, se eu não sei discernir o que é meu, o que é do outro, o que é pensamento meu, o que é pensamento do outro, o que é sentimento meu, o que é sentimento que está sendo induzido por outra consciência que está se aproximando de mim?
Então, o autoconhecimento, a pandemia, ela trouxe uma oportunidade tremenda da gente olhar para dentro da gente se entender, se compreender, tanto parando, meditando, respirando, como também você olhando para os outros e se espelhando de alguma forma, né? Essas lives, a gente vai vendo algumas pessoas e você bate e volta. E você reflete naquilo que ouviu, se de fato aquilo é seu ou se não é, se aquilo lhe serve, se aquilo que a pessoa falou do outro lado tá te incomodando por quê? Porque você não concorda, porque a pessoa é antipática, ou porque aquilo não tá bem resolvido dentro do teu coração, da tua alma, né? Comigo aconteceu assim. Nas nossas conversas também, acho que por aí também rolou essas DRs internas aí, né? Sempre tem, sempre tem. E é interessante, sabe, Felipe, que eu particular, hoje eu vou falando de mim e quem sentir no coração conexão e quiser aproveitar a partilha, vai fazendo suas reflexões. Eu sempre tinha um discurso que eu tinha aprendido sobre o sincretismo, mas eu não vivia o sincretismo. E eu observo que isso é algo muito desafiador de se viver, né? A gente fala que a humanidade tem que se unir, mas se falando de Deus a gente se separa, imagine em outros aspectos, né? E eu observo justamente que a gente vivia um duelo muito forte, começando por dentro de nós, onde a gente se confunde com o que é religião, com o que é religiosidade, com o que é espiritualidade, e começa a querer encaixar as pessoas, quando no fundo a gente é que está tentando se encaixar. É muito importante, e eu acho muito válido esses espaços estarem abertos, onde a gente possa falar sobre Deus, sobre o amor, sobre Jesus, sobre fé, ou sobre o que quer que seja, de uma maneira que cada um possa se expressar. A própria doutrina espírita tem na sua base esses diálogos. E às vezes isso passa muito batido. Por quê? Porque às vezes a gente fica muito fechado a conceitos, àquele grupo exatamente, e a gente não se abre para quê? Para ir em outros lugares, ouvir outras pessoas, dar espaço às outras pessoas falarem, para a gente entender o que leva aquela pessoa a ter o seu exercício ou religioso, ou ter a sua espiritualidade, ou se comunicar com Deus daquela forma. Porque você não entende que quando eu busco uma casa, quando eu busco o templo que for, existe uma série de fatores que envolvem aquilo. E nós somos muito egoístas, porque a gente só pensa em quê? A pessoa tem que pensar como eu penso, tem que já beber da fonte que eu bebo. Eu olho para trás e penso muito isso, e a gente precisa se acolher também. Porque agora a gente vai vendo que tem tantas coisas que nós negamos que tem muito a ver com o nosso coração e a gente nem imagina, porque não se abriu para experienciar, não se abriu para conversar. Eu vejo uma sede muito grande de conhecimento e a nossa história, a nossa verdadeira história se faz na experiência. E é bacana, eu vejo muito aqui, eu falo mais para espírita, pelo que eu observo aqui, né? Assim, lógico, tem um bandista, tem o pessoal de outras religiões, mas eu vejo que quem interage mais aqui é o pessoal do espiritismo. E eu acho legal que quando a gente lança um post aqui, ou faz alguma informação relativa a um banda, há uma surpresa positiva, sabe? Poxa, quer dizer que é assim? Eu pensava que era diferente. Eu mesmo aqui, eu sou um trabalhador da Umbanda, né? Tô aqui, e eu não tô com os paramentos da roupa, né? Porque você associou a aparência do praticante de uma religião de matriz africana ou da Umbanda, de estar sempre paramentado com as roupas ritualísticas, né? Como uma forma de manifestação daquela cultura, daquela experiência, daquela tradição, para todo lado. Mas você vê que eu sou de uma religião diferente, mas não precisa estar necessariamente me impondo através da forma. Isso também não estou também agredindo quem age dessa forma, porque cada um é livre para se expressar seu sentimento religioso. E não é porque é afro, porque é espírita, porque é católico, porque é crente que você deve se impor também. A gente tem que buscar conviver da melhor forma possível, buscar união sem fusão. Né? Como diz acho que é o pai João meu Deus. Tem um preto velho que fala, tem um livro que é do Norberto Peixoto, tem, mas não estou lembrado agora. É unir sem fundir. É o que acontece, é buscar a união, buscar os pontos de
de conformação, de entendimento, e todo mundo vive junto, em paz, em harmonia. E as pessoas ficam curiosas. A live dá a oportunidade de a gente conversar e se expressar. Porque às vezes eu sou espírita. Eu só vou estar seguindo as páginas espíritas, as IGs espíritas, os canais espíritas, e eu não vou para outro canto, porque aqui é onde eu estou. Cara, mas quando você abre para ver Caio Fábio falando, pastor evangélico, você vê Henrique Vieira, pastor Kleber Lucas, pastor, os caras maravilhosos, uma cabeça, um conhecimento para transmitir para a gente. Aí você vai para Umbanda, você tá lá uma mãe Kátia, que a Mara fala muito bem, a mulher encanta com a fala. Você vai no Norberto Peixoto, um cara com conhecimento profundo da Umbanda, consciência, mas com ciência, com conhecimento do que está falando, não é só de ouvir dizer. Enfim, pessoas que estão falando muitas verdades e você, meu Deus, quer dizer que tem todo esse mundo por fora. A gente fica bitolado dentro do nosso segmento religioso e baseado em opinião. Aí porque fulano disse isso. Ah, então é certo. Ah, é porque o palestrante tal disse isso, então é assim. Ah, não, Denis. Ah, é porque o espírito que usa os paramentos é espírito atrasado. Não pode, pelo amor de Deus, não pode ter ritual, não pode ter ritual. Mas não pode por quê? Porque Kardec disse que não podia. Claro que não podia ter no espiritismo, porque o espiritismo é ciência e filosofia, então não tem ritual. Simples. Mas estamos falando de religiosidade aqui agora, religião. Agora, se o meu espiritismo tem viés religioso, é quase que inevitável que haja alguma ritualística no passe, na luzinha azul, mãozinha de 1 minuto, ou descalço em pé, ou água fluida. Vai ter o procedimento, não entendendo o ritual na concepção que Ramatiz nos apresenta, que seria o ritual, um protocolo, seria uma rotina, uma série, um procedimento organizado para atingir determinada finalidade, né? Quando você repete o procedimento, você entra no automatismo que te facilita fazer aquelas ações necessárias com mais rapidez, com mais fluidez. Então, o ritual dessa forma. Então, quer dizer que ritual... Aí você começa a quebrar aqueles ouvir dizer, quer dizer, crenças limitantes, e entende que existe uma natureza fora do meu quintal, né? A rua tem vida lá fora, não só tem vida aqui no meu meio, né? E é engraçado também quando você tem esse boom de conhecimento, começa a vir, eu vou para onde agora? São tantas opções, é o buffet religioso da vida, né? É carne, é camarão, é salada, é queijo, é frios. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus. Aí fica igual aqueles esfomeados que chegam no buffet e não sabe para onde é que vai, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou, meu Deus do céu, onde é que eu vou comer, o que é que eu vou beber. E nós somos esses esfomeados da espiritualidade, né? Especialmente os médiuns. Que médium, quando o calo aperta, independentemente da idade, aí vai em rezador, aí vai na missa da libertação, cura e libertação, e vai o pastor na tua casa para fazer a unção, para rezar, para desencapetar. Aí não deu certo, aí você vai pagar um macumbeiro lá na esquina que cobra não sei quanto. Aí chega no lugar, pronto, descobri aqui, estou feliz. E você rodou para um monte de lugar, mas é a tua trajetória, é o teu caminho. E o teu caminho não vai ser igual ao caminho do outro, né? Deus é tão maravilhoso que nos oportuniza, de fato, esse buffet religioso, esse buffet espiritual, não é isso? Agora, se você é adepto a determinada cartilha, se afiniza com a ritualística, com a hierarquia, com o código de crenças, maravilha, que você seja feliz. Não, mas eu sou espírita, espírita tem que ser dessa forma, não. O espírita pode ser livre para desempenhar o espiritismo na sua casa, conforme a espiritualidade, a egrégora que te dirige. Por exemplo, na nossa casa que está em formação, a Casa do Bem, o espiritismo é vibrante dentro da casa, né? Não existe ainda de tijolo, mas já existe aqui, né? Então o espiritismo está vibrante, mas vai ser um espiritismo como é que se customizado às necessidades dessa egrégora. Egrégora tanto de médios que estão formando, do dirigente que está passando a informação e das pessoas que vão buscar ajuda, que estão se chegando. Então, tudo no plano de Deus é perfeito. Por isso é que eu não gosto de estar condenando, Samara. Mas teu espiritismo está errado. Não, mas isso é um banda X, não está certo. Cara, assim, não, aí tá muito religioso, tá muito religioso. Espiritismo não é para ser religioso, tem que ser ciência, tem que ser filosofia. Cara, mas aquele grupo, ele se afiniza com a religiosidade. Respeita, as pessoas estão felizes, estão crescendo daquela forma. Se tiver um ou outro ali que seja buscando a ciência, o fenômeno é mais ostensivo, a vida vai mostrar um caminho, a vida vai te conduzir para um lugar onde você vai desenvolver teu potencial. E a vida é assim, cada qual no seu caminho, no seu rumo, no seu ritmo. E é lindo, como diz Caetano Veloso, é lindo. Ou não, mas é a tua vida.
E tem um grande segredo, Felipe, que eu acho muito importante ressaltarmos, que é preciso que a gente saiba qual é realmente o nosso ritmo, né? Uhum. São muitos convites, são muitas informações, né? E muitas vezes nós nos apressamos ou já vemos alguém onde a gente acha que está em um lugar onde a gente poderia estar, seria melhor para a gente estar. E isso é muito importante, entender o fluxo, principalmente para as pessoas que são sensíveis, né? Eu vejo que é muito comum médiums transitarem por muitas e muitas religiões em busca de se Sim. entender, né? Uhum. E é muito interessante que o entendimento para o médium só acontece quando ele realmente se permite espiritualizar-se, trazer e permitir que essa manifestação aconteça na sua vida, no seu dia a dia, né? Não tem outro Uhum. caminho. Às vezes nós achamos que é em algum determinado grupo, em determinada religião, que a nossa mediunidade vai conseguir se desenvolver. Mas a gente precisa sentir no coração onde e como a gente se desenvolve melhor na nossa vida, no dia a dia, né? Porque como a gente é médium, onde quer que você esteja, é um reflexo da sua prática do dia inteiro, da sua semana toda. Se você vai no sábado, aquela horinha do sábado que você fica lá dispondo como canal através da mediunidade, uma possibilidade de auxiliar o outro, ali é um reflexo de toda a tua semana. Então, assim, eu observo que a questão da religiosidade, da espiritualidade se mistura muito, principalmente para quem é sensível, entendendo Uhum. que eu só vou conseguir realmente estabilizar a mediunidade se eu chegar em algum lugar. E a estabilização, na verdade, é dentro da gente, quando a gente consegue se despir de muitos padrões que são colocados, até mesmo no próprio desenvolvimento mediúnico, que tem que ser Uhum. assim, não pode ser assado, não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Você vai muitas vezes encontrar conteúdos, informações, livros que auxiliem muito, mas é muito comum a gente conseguir esclarecimento quando partilha com um colega, com um irmão, seja do mesmo lugar que você está ou não, experiências vividas. Porque o conhecimento, ele é muito importante, mas a experiência é o que fica registrado no espírito. É Não, o isso é exato. E a experiência é conhecimento, é estudo. Conhecimento é estudo. Então, se tem autoconhecimento, você tem um estudo. O estudo não é só leitura de livro, é ver palestra, né? É canal do YouTube, é você conversar com pessoas que têm as mesmas inquietações que você tem. Isso é aprendizado. Essa troca é importantíssima. Tanto que os estudos da gente, que a gente procura conduzir, desde sempre que eu comecei aqui no Lar de Jesus, é como se fosse o grupo de estudo mediúnico, é como se fosse aquele grupo de apoio, autoajuda, um grupo de apoio, né? Terapêutico. A gente vai contando as mazelas do sonho, das vidências, que se espritou e passou mal e caiu e não sei o quê. E todo mundo vai jogando suas experiências, isso tudo, poxa, eu tive isso uma vez, como é que tu venceu isso? Como é que tu superou? Ah, é porque foi assim, eu rezei e tal. Aí funciona. Cara, então, assim, essas experiências enriquecem a gente. Não, mas eu aprendi no livro que era daquele jeito, se não fosse assim, não estava certo. E tu saiu do outro jeito. Olha aí, quer dizer que isso aqui funciona também para mim. Experiência, estudo, né? Então, não é porque você aprendeu desse jeito que todas as experiências vão se balizar. Quer dizer, o mundo vai se adaptar à forma como você aprendeu. Não é. O mundo é esse grande buffet. Tá aí, você escolhe o que te apetece, né? O que você está preparado para digerir. Apóstolo Paulo falava, né? Quando era criança, bebia leite. Para agora, homens mais velhos vão se alimentar de carne, de alimento substancioso. Então, alguns preferem ainda estar bebendo leitinho, né? Leitinho morninho. Outros já querem começar a mastigar, né? Usar garfo e faca para consumir um alimento mais forte, mais rico. Então, e respeitando quem não nasceu os dentinhos ainda, respeitando quem ainda está no processo do leite, mas respeitando também quem já está
mais adiante na senda, né? E o grande toque, a Peritoque, isso é o respeito na religiosidade, né, Samara? Porque tem religião e tem religiosidade. Religião, forma. Religião, sistema. Religiosidade, sentimento. Religiosidade, devoção. Eu posso estar no espiritismo, mas eu, como eu sou uma pessoa muito devota, eu posso ter uma adoração por um santo, por um padroeiro, por um espírito, caladinho, né? Para ninguém saber. E não precisava ser assim. Porque não compete uma coisa com a outra. Não há competição. Uma coisa é ciência, explicação, filosofia. Outra coisa é sentimento. É conexão tua, pessoal, com o divino, da forma como você sente a tua experiência com Deus. E não era para estar ninguém balizando isso que é íntimo, que é muito pessoal, que tem a ver com tua formação, com tua cultura, com o que tu aprendeu em casa, com a tua família, né? Então esse movimento é muito libertário quando você consegue vivenciar isso sem alguém estar te puxando no cabresto, te comandando. Não, isso aqui tá errado, não faça assim, não. Entendeu? E tem muitas pessoas que podem estar vivendo um processo que eu acho que já viveu também, Felipe, de você Ah, estar tentando procurar dentro da sua vida encaixar alguns padrões que você estuda. Então tá tudo já sim. acontecendo da forma mais natural possível, com que as leis divinas elas respeitam a gente de forma como nem a gente se respeita, né? Tem esse detalhe. É, Acontecendo as coisas de forma tão generosa, tão delicada. Só que o que acontece? Às vezes a gente fica tentando procurar encaixar a nossa experiência em algum padrão, né? Ou uhum. de experiência de outra pessoa, ou de um determinado conceito de alguma obra. E aí onde o conflito começa a acontecer. Então, às vezes, você acha que não é o lugar que você gostaria, né? Ou que você está, que funciona para você. Mas é porque muitas vezes você não está sabendo lidar ou não sabendo estar naquele lugar. Porque, por exemplo, no fundo, nós vamos chegar num nível em que nós não vamos precisar dizer que somos espíritas, ou católicos, ou umbandistas, ou nada. Nós vamos simplesmente precisar, ou se contentar, melhor dizendo, com a forma como nós estamos vivendo a nossa vida, né? Desse, E tá desse tudo modo, bem. desse modo que essa vida esteja sendo vivida com muito respeito, de forma muito espiritualizada, né? E é muito interessante porque falar sobre religiosidade e espiritualidade são linhas muito tênues, né? Porque Uhum. tem a ver com e nós observamos hoje, e é um convite para quem está do outro lado também fazer essa reflexão que eu busco fazer constantemente na minha vida. O que é que eu estou conseguindo trazer para a prática daquilo que eu leio? Será que eu estou lendo demais e está passando muita coisa desapercebido? Será que o estudo que eu estou fazendo agora é o que eu estou no fundo do meu coração sentindo que eu preciso estudar? É Uhum. muito importante fazer essa autoescuta, porque se você não consegue escutar você diante as suas necessidades para estudo, para vivências, você não vai conseguir escutar espírito, mas é nenhum. Então não há desenvolvimento mediúnico sem esse momento, sem essa partilha consigo mesmo, sem essa autopartilha. É um exercício muito desafiador, porque requer da gente É. muita disciplina. Mas ele é um exercício muito bonito e tem muito a ver com essa questão de se espiritualizar. Porque eu posso ter religião, eu posso ter até a religiosidade, me conectar, mas se eu não me espiritualizar, eu não estou conseguindo fazer muita coisa, ou pelo menos o Uhum. necessário para eu ser em paz, e eu permitir com que as pessoas que estão convivendo comigo sigam em paz também. A nossa prática, ela é a nossa base, né? Mas a nossa prática, ela tem muito mais a ver com como nós nos sentimos, que é a base de tudo. O que nós fazemos é reflexo de como nós nos sentimos. Então, se você está nesse momento querendo entender, depois de ver várias lives, ver vários estudos, se você vai a partir de agora, quando tudo retomar, ser espírita, se você vai ser católico, se você vai ser umbandista, se você não vai ser nada, ou se você não quer mais crer em nada, e isso é muito pessoal de cada um, calma. Você está recebendo nesse momento
você precisa. Calma, calma. Se você hoje sente de estudar sobre o que quer que seja que pareça bobo aos olhos dos outros, fútil, não importa. É o que você precisa. É preciso, nesse meio de tantas informações, desse bombardeio todo, a gente saber se ouvir, né? Porque senão a gente vai continuar nos mesmos padrões e a gente não vai conseguir mudar. E esse convite que nós estamos passando agora, que é um momento muito delicado, quem tem mediunidade, quem não tem, está sentindo isso, está percebendo. É muito importante nós começarmos a fazer esse trabalho de se despir dessas camadas, dessas roupagens de religiões que a gente fica tentando vestir e muitas vezes não vai mais caber. E começam os conflitos internos. Eita, eu tenho que ser daqui, eu não posso ser dali. Não. Você tem que ser como você se sente bem. Você tem que estar onde você se sente bem. E você não precisa dar satisfação a ninguém. Pois Isso é. é uma oportunidade só sua. Só você sabe. Satisfação. Satisfação é uma palavra-chave aí também, porque às vezes vão te chamar a atenção por você estar mudando, buscando algo diferente daquilo que sempre foi a tua cara, né? Não é assim que acontece também? Não, mas você não pode. É que na conversa que eu tive com meu pai, quem está mais perto aqui sabe, quando eu fui para lá para ele, que eu estava na Umbanda, né? Então, meu pai, é o seguinte, estou numa religião ocular, sabe? Aí é espírita, mas é mais ou menos assim diferente do espiritismo, porque tem uns, sabe, tem uns negócios bacanas, tem defumação. Aí ele falou assim pra mim, né? Meu filho, mas não usa cachimbo lá não, né? Aí eu disse, papai, eu tô pedindo a Deus todo dia pra que use esse cachimbo. Aqui eu trabalho servindo de instrumento pros pretinhos, pai, pros pretos velhos. É tão lindo eles conversando, ele dando uns passes na gente, dando conselho. Eu acho tão bonito, eu tô esperando o dia. Aí ele viu assim pra mim, oh, meu Deus, a gente forma um filho pra quê? E tá tudo Olha, bem. e pelo amor, não fiquem com raiva do meu pai, a forma como ele aprendeu, ele tem o cuidado comigo, é protegendo, não quer que o filho se envolva no que não presta, né? Então é porque a concepção é essa. E eu entendi, eu não fiquei com raiva, não fiquei magoado, eu achei bonitinho. Porque ali é uma forma de cuidar, né, de se preocupar. Porque tudo, cara, é de lascar. Porque você pensa em tradições africanas, né, a religiosidade, aí você já associa logo com a parte que pouca gente faz e faz de forma inescrupulosa. Tudo mais a ritualística, a beleza, a cultura, os alimentos, fica menor. Quer dizer, você vê a pequena porção que não atende a tua cultura, a tua tradição, né? Ou alguma coisa que foge ao conceito da moralidade. E outra coisa é todo um aspecto lindo e você vira as costas para focar na sujeirinha, naquele ponto discordante, né? O ser humano é de lascar. Pode estar casa linda, né? Mas se tiver um quadro torto assim, ih, casa bagunçada, poxa vida, não é. Então, isso mas faz parte do ser humano e cada um na sua jornada. Mas, Samara, é possível você ser uma pessoa espiritualizada dentro de uma religião? É sim, é sim. É É a sim, sua né? prática. É importante até. Eu acho que o ideal é você ser espiritualizado e ter, talvez, uma religião, mas o que não vale é você ter uma religião e não ser espiritualizado. Isso não. Não adianta, né? É porque, assim, quem é espiritualizado, ele meio que faz uma oposição com o que é físico, com o que é profano, não é isso? Então, se eu me espiritualizo, o que vai ser mais importante para mim são os aspectos da alma. É a reforma íntima, é a prática do bem, é a indulgência, é não julgar meu semelhante, é o perdoar as ofensas, é não me incomodar com as diferenças, com quem pensa diferente, é não me ofender com bobagem, não me envolver em milindre. Então, quanto mais eu me espiritualizo, mais essas virtudes, esses comportamentos vão fazer parte da minha vida, vão me preencher. E quanto mais, isso independe de religião, né? Mas se eu estou dentro da religião, essa religião me move a ser mais compassivo, a ser mais bondoso, a me transformar de dentro para fora, essa é a melhor religião, né? Como Leonardo Boff uma vez perguntou pro Dalai Lama, né? No congresso que eles fizeram juntos. Aí eu queria pegar o Dalai Lama na virada, né? Dalai Lama, meu filho.
Ela Boff não fala assim, não. É meu jeito cearense aqui, só estou interpretando aqui o personagem. Ei, Dalai Lama, vem cá, meu filho. Ei, mano, como é que é esse negócio aí? Qual é a melhor religião? Aí ele achava que Dalai Lama fosse dizer que era o budismo, né? Budismo tibetano, tradição multimilenar, enquanto o cristianismo, né, 2000 anos só. Aí o Dalai Lama, ó, ligado, melhor religião é aquela que te faz melhor. Olha aí, gente. O que que te faz melhor? É compaixão, é o amor ao próximo, é humildade. Essa religião te faz melhor. Eu posso aprender a compaixão, a caridade, a humildade dentro da igreja evangélica, da igreja católica, qualquer lugar, né? Da Rosa Cruz, da teosofia, da maçonaria, enfim, candomblé, catimbau, o que seja. Mas agora só estou dentro das religiões, porque religião é boa, é para ser boa, né? Religião tem a ver com bondade, com crescimento espiritual. Toda religião, em tese, era para ser espiritualizada. Em tese, né? Porque religião é transcendência, é ligar Deus com o homem, né? Ligar Deus com a terra, com a máquina, com aqui, né? Então é para ser boa. Então, mas a religião boa é aquela que vai te transformar, te fazer uma pessoa melhor. Se não te melhora, se você fica uma pessoa mais ainda preconceituosa, divisionista, querer só mostrar, se apresentar tudo como uma única verdade inabalável, inexorável, aí de fato essa religião não está te transformando numa pessoa melhor. Engraçado é que a mesma religião pode te mover a ser uma pessoa melhor, a mesma religião pode deixar alguém piorado, né? Mesma religião. Engraçado isso, né? E tiver Umbanda. A Umbanda é maravilhosa, é linda, os orixás, é defumação, é banho de erva, é cântico, é pé no chão, natureza. Mas tem gente que entra na Umbanda, se encanta com a magia, com a ascendência, o poder, pseudo-poder que tem sobre as pessoas e se perverte. Algo que é lindo, que é maravilhoso, que é natural, a pessoa se transforma em alguém que vai abusar daquilo para conseguir favores sexuais, dinheiro e o que seja, né? Então, estamos falando aqui genericamente das religiões, não estamos puxando a sardinha, né, para a brasa, para a sardinha de nenhuma, né? Aqui é o aspecto humano da espiritualidade, que é algo inerente a cada um, essa busca, né? Não, Íntimo e pessoal. Intransferível. E é muito interessante, sabe, Felipe, porque você falando lá da questão da cultura afro, quantas pessoas propagam sobre a questão das religiões que já estão ajudando as pessoas a entenderem que a gente não é só matéria, né? Olha só, é um grande chave que está sendo apresentado, uma grande oportunidade, e as pessoas se preocupam, se eu estudar, se eu buscar o conhecimento, eu vou ter que ser daquela religião. E não é. E na verdade não é. Eu acho que quando você se permite ouvir, conhecer pessoas e até mesmo estudar para poder você entender sobre aquilo, você vai conseguindo se despir mais. Eu até uso um termo que eu acho muito interessante, que eu vejo que muitas pessoas acabam ouvindo, e se a gente pesca muito sobre a questão da caridade, sobre essa questão de você ser bondoso, a gente acaba muitas vezes engolindo discursos prontos e repetindo esses discursos, mas a nossa essência ainda está um pouco distante de viver aquilo. Eu acho que hoje a gente precisa começar a ver com naturalidade a nossa condição, porque senão a gente não vai se realizar. É difícil você fazer muitas vezes a caridade desinteressada, não é fácil, é um exercício, e às vezes não falam disso pra gente, falam que a gente tem que fazer a caridade desinteressada, mas leva-se um longo tempo de exercício para você conseguir educar seu ego nesse aspecto. A questão da bondade, que é uma máscara que muitas vezes a gente pode estar usando achando que já consegue fazer aquilo e não. Muitas vezes a gente está com comportamentos extremamente preconceituosos, mas a gente, pela fé ou pelo aquele dogma de determinada religião, a gente pode achar que aquilo ali não está errado, mas aquilo na base, quando você vai pela verdade, se vê, você diz, cara, isso aqui não está legal, eu preciso começar a mexer nessas estruturas. Ou seja, essa questão dos comportamentos, das práticas, elas têm muito a ver com a nossa condição emocional, espiritual e moral, não da religião. Porque Samara,
fizer em cada religião que eu estiver. Vai depender da Sim. minha condição, né? Você fala um ponto interessante também, é fazer o bem, né? Às vezes você pensa em ser fantasia. Poxa, fazer o bem vai ser tão bom, meu coração vai ficar cheio de amor, vai ser uma alegria fazer o bem, tão bom, me sentir tão melhor depois, tão grato. E sinto informar, mas não é toda vez que você faz o bem, você se sente bem, não, né? Você faz o bem, mas você não está satisfeito com aquela situação. Você engole uma ofensa, mas você não está feliz com aquilo. Você está fazendo uma prática de uma caridade material, mas você sabe que aquilo você faz por uma questão de necessidade, mas não é aquilo que você gostaria de fazer por aquela pessoa. Então, assim, que a gente não crie fantasias nesse processo espiritual de buscar ser uma pessoa melhor, né? Através de uma religião ou não. Mas é um processo que muitas vezes é doloroso e não vai ser prazeroso. Não adianta fantasiar. Ah, é porque eu sou espiritualizado agora, eu não vou ter mais problema, e não vou me chatear, e não vou querer mais mandar ninguém para merda. Pode falar mandar para merda, não. Não vou querer mandar para aquele lugar. Vai acontecer isso sim. E outra coisa, e para nosso processo de evolução, a gente tem que vencer o nosso ego. O ego quer estar confortável, o ego quer estar deitado com os pés para cima assistindo Netflix, enquanto o pau está quebrando dentro de casa, enquanto os meninos estão brigando, enquanto a louça está por tá um monte de Everest de louça na pia para lavar, mas o ego Nossa, quer ficar satisfeito ali, vendo Umbrella Academy ou qualquer outra coisa no Netflix, uma série, né? Mas não, você tem que ter o ego rebaixar, mortificar o teu ego para que teu espírito ascenda, para que teu eu superior cumpra o propósito que ele veio desempenhar aqui na Terra. Então é hora da gente açoitar a matéria para que o espírito cresça e evolua. Allan Kardec fala disso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente lê com certa regularidade e tem algumas situações que pegam de fato, é mortificar o vosso corpo, para que teu espírito cresça. Então, mortificar o corpo não é só o corpo físico, mas as tuas vontades, teus prazeres, tuas paixões, para que a prática da caridade transcenda o teu desejo de satisfação pessoal, de prazer, né? De não ser contrariado, de ser elogiado, o que seja. Então, é um esforço, mas que parte da vontade de cada um. De ter médios, por exemplo, o médium acha lindo quando está fazendo uma desobsessão, num passe, mas assim, mas para conquistar autoridade sobre os maus espíritos, você tem que ter autoridade moral. A autoridade moral vem com quem? Com reforma íntima, com humildade, com estudo, com respeito ao próximo, com a indulgência, com o não julgamento do outro. Então, você está disposto a fazer isso para ser um bom médium? Porque o bom médium não é aquele que realiza os melhores fenômenos, não, mas é aquele que tem moral, aquele que tem virtude, aquele que consegue, através da sua amorosidade, do seu exemplo, modificar o outro. na sua vida, os grandes fenômenos precisam ser realizados na sua própria vida, né? Sim, Senão, não fenômenos ostensivos, cadeira voando, mesa girando, gente revirando os olhos, subindo nas paredes. Não, é fenômeno de transformação, que é o mais difícil. Porque espreitar até que é fácil, você baixa a cabeça do que é médio, né? Ou então faz uma coisa muito errada, enche a cara de cachaça, vai pra gandaia, toca o terror, enfim, aí você vai se espritar, mas não é um espritado muito legal, não, porque você vai entrar numa sintonia vibratória, não porque seja ruim se divertir, mas é porque a sintonia vibratória de quem chuta o pau da barraca, vida louca, a sintonia vai lá para quem é vida louca também do outro lado da vida, né? Então isso até é fácil para ter fenômeno, né? Mudar de voz, falar grosso, não sei o quê. Cara, mas transformar o teu íntimo para uma prática do bem, é difícil. E não vai ser gostoso, agradável sempre, não. Se é fantasia, o pessoal distribuindo um monte de cesta básica lá, ia ser tão legal, gostoso. Às vezes você está fazendo porque é o certo, mas você está abrindo mão do teu conforto, do teu lazer, da tua questão financeira. E tá tudo bem, mas é um esforço. Agora é difícil, pode ser difícil fazer o bem, uma transformação, uma reforma, mas é um treino. Quanto eu mais você treina, aquele peso que você carrega fica mais leve. Mais maneirinho, como a gente diz aqui no Ceará. Não fica mais maneiro? Fica, sim, mas é questão de treino, né? Se a gente não tá maneiro pra gente ainda, é porque a gente tá fraco. Então vamos treinar mais, para se fortalecer. eu tive uma experiência, Felipe, partilhar com vocês que foi uma grande lição. Foi uma das primeiras práticas que eu participei nessa questão de doação de alimentos e roupas. E eu fui fazer a visita Uhum. naquela pessoa, cujo eu tenho um respeito muito grande e até a pandemia acontecer, eu sempre estava por lá.
Foi um sábado, né? Eu estava com muita preguiça de sair de casa, porque eu saí, eu achei que estava fazendo tudo e que eu merecia Uhum. todos os confortos, porque eu estava saindo de casa em pleno sábado, gastando meu É. dinheiro para comprar alimento para alguém. Então, eu achava que eu estava fazendo todo, eu estava dona do cenário inteiro, né? E Uhum. aí a gente vai numa casa, vai em outra, tudo bem. Só que chegou um momento que eu encontrei uma pessoa, que eu bati numa porta, que essa pessoa me deu assim, fez a maior caridade que podia ter feito na minha vida. Porque minha vida não foi mais a mesma desde que eu olhei naquele olhar. E eu Uhum. cheguei naquela casa numa situação que era muito forte, era muito impactante. E o que mais me intrigou foi porque eu transitei na casa não muito grande, né? Fogãozinho no chão, a lenha, as lenhas no chão mesmo, e uma simplicidade e muitas dificuldades, e ela estava lá no fundo do quintal, plantando, com Uhum. muitos problemas de saúde, e me intrigou porque os problemas de saúde traziam para ela uma condição de dores muito fortes. E ela não tinha condição de comprar remédio. E eu sou uma pessoa que me irrito muito fácil quando eu sinto dor. Só que Uhum. quando ela vinha sorrindo, sorrindo, numa alegria tão grande, aquilo já me impactou. Eu disse, pelo amor de Deus, eu não sou nada aqui, nada. Olha o que eu estou recebendo. Como é que essa mulher abriu as portas para mim da casa dela? Eu não me senti na hora, de verdade, eu me senti com vergonha dela ter Uhum. aberto a porta da casa dela para eu entrar. Foi uma lição tão grande. E no final ela foi lá, colheu um girimum, uma abóbora, né, que a gente chama aqui de girimum. Colheu uma abóbora do quintal dela e veio me entregar como gratidão eu ter ido vê-la. E quando eu vi Uhum. ela, aquele girimum, Ou travou. voltei. Voltou. Voltou. É a mãe que me ligou, desculpa, gente. Uhum. Aí, quando eu vi ela, eu disse: não, deixe guardado, porque depois você pode precisar, não se preocupe. E ela olhou para mim e disse: a gente precisa saber dar, é muito bonito, mas é mais bonito quando a gente aprende a receber, minha filha. Isso. Isso é o que eu posso lhe dar. Você já viu a passagem que é o óbolo da viúva? E eu Uhum. chorando igual uma criança. Sim. E Sim. ela disse: pois é, minha filha, isso aqui é o meu. Receba. Gente, eu vim Uhum. agarrar no carro com esse girimunzinho que vocês não têm noção. Aquilo me marcou de uma forma tão profunda, porque muitas vezes a gente acha que o exercício da caridade é quando você entrega, e às vezes você aquilo é só um instrumento para você chegar na lição que é você que está precisando. Você Por isso que a aprender a gente receber também. Caridade é aprender a receber, não é só aprender a dar. isso Dois envolve minutos temos aqui, Silmara, só, para acabar a nossa live. Já, oh, 2 minutos. passou voando. Vamos Oh, que pena, né? A conversa tá boa aqui. A gente fica 2 minutos, 2 minutinhos aqui. Daqui a pouco tem a live do Fernando também, né? Vai começar aí os druidas e Allan Kardec, vai ser interessante também. Aqui o pessoal segue aqui, segue um, segue. Aquela turminha, né? Que fica passeando nos perfis, que são maravilhosos. Tem que pegar a É. pipoca e o café. É Pois uma. é, pegar o café vai ouvir a live. Mas eu gosto de fazer essa livezinha curtinha de 1 hora para dar gostinho de quero mais, para a gente encontrar outra vez e fazer a live seguida, né? Eu acho bom Isso. assim, né, Samara? Para ter papo para seguir. Porque tinha muita conversa que eu lembrei de Valdo Franco também falando na questão de servir, que ele não gostava que pegava a mala dele, mas ele recebeu uma cutucada de Joana que deixa ele carregar, que a forma dele praticar caridade para você é carregando a mala. Ele não pode te dar dinheiro, não pode te dar nada. Ele pode te servir de alguma forma. Receba! Então você está oportunizando o outro a praticar uma caridade com você. E por que não? Eu posso servir de instrumento para que o outro cresça também, né, na prática do bem? Então, assim, dá tudo certo. E 30 segundos, Samara. Oh, Instagram sem jeito. Felipe, muito obrigada pelo convite. Um abraço bem grande em todos. Espero que a gente possa ter trago vocês uma partilha bacana. E estamos aqui, Felipe. Qualquer coisa. Deus abençoe a todos. Obrigado, Samara. Você é a pessoa linda, iluminada de Deus. Tamo junto, querida. Até a próxima, viu? Obrigado.